paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. Abrimos a Bíblia, vamos ler apenas um versículo da palavra de Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, versículo 14, onde onde mostra estar naqueles dias a arca de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Apenas um verso nós vamos ler e meditar um pouco desse assunto. Nos diz assim: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Tomem assento, queridos irmãos, lembrando que no final do culto, os irmãos me fazem lembrar para nós fazer uma oração coletiva pela pérola, pela pérola, que vai passar pela cirurgia do coração amanhã. Amanhã, às 2 horas, Lucas? 1h da tarde. E os irmãos sabem que é uma cirurgia bem delicada. Nós precisamos clamar para que a bondade de Deus esteja ali com o médico. A presença de Deus esteja ali para dar luz e inspiração ao médico para que tudo corra bem e dê certo. Eu já, quando dobrei o joelho aqui hoje à noite, me coloquei diante de Deus. Eu já clamei por ela, apresentando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus. E não só por ela, pelos nossos irmãos enfermos, como o irmão Bento, o irmão Renato, e também aqueles que a gente não se lembrou no momento. Mas faz parte, nós precisamos interceder. Isso é bíblico. Fazer orações, intercessões por todos, até pelo ímpio, pelos governantes, pelos reis, por todos, E Jesus disse que nós não devemos de atentar para o que é propriamente nosso, ou só nosso. Com isso também não quer dizer que nós devemos estar aí se metendo na vida alheia, fazendo confusão. Isso não, mas nós conhecemos o que diz a palavra. Mas a forma de atentarmos não somente para o que é nosso, mas nós como os irmãos devemos de atentar para as coisas dos outros também. Em que sentido? Vendo a necessidade do nosso próximo, vendo a situação do nosso próximo, ele ou ela, e poder ajudá-lo, orando, intercedendo, abençoando, e também se ele tiver fome, levando pão. Se ele tiver falta de vestes, levando vestes. Isso é uma ordem, é um mandamento, E assim estaremos levando as cargas uns dos outros, conforme a Bíblia diz. Estaremos ajudando os nossos irmãos a levar as cargas. E olha, irmão, o Espírito de Deus, ele é maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. Ele sabe como trabalhar. Eu chegando na convenção agora, muitos pastores vieram ao meu encontro, dizendo que foram tocados, impulsionados, para orar por mim e pela igreja de Sara. E
Tem o pastor Macelai, ele é presidente ali ao lado de Joinville, em Araquari, e ele falou no culto. Eu estive lá em Araquari, agora há pouco tempo. Eu fui com a Eliane representar a nossa diretoria, levar uma palavra no aniversário de casamento dele, representar a nossa diretoria. Ele falou perante a igreja que Deus despertou ele 4 horas da madrugada, entre 3 e 4 horas da madrugada, e ele disse que se sentia impulsionado em orar por mim e pela igreja de Sara. Isso foi, acho que está fazendo uns 6, 7 meses mais ou menos, se não estou equivocado. Então o que é isso? É o Espírito Santo de Deus trabalhando, né? A gente aqui às vezes em apuro, em aperto, em luta, gemendo também diante de Deus, mas aí Deus levanta homens e mulheres aqui, ali, acolá, impulsiona a orar por mim e orar pela igreja de Sara. Isso chama-se oração intercessória. E aí eu vejo o cumprimento desta palavra: levai as cargas uns dos outros. Eles não puderam nos ajudar, talvez com a palavra de orientação, um conselho, ou com dinheiro, mas lá tão distante, o Espírito de Deus pega ele, desperta ele pela madrugada, põe ele de joelho, impulsionado a orar por mim e pela igreja de Sara, dentro de uma revelação divina. Então, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Então é a nossa missão interceder, né? É interceder, orar, clamar. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Esse é o dever da igreja. A igreja não tem outro dever, claro, a não ser o amor, amar o próximo, servir a Deus, servir a igreja, servir os irmãos. Esse é o nosso dever, isso é bíblico. E nós precisamos atentar. Eu às vezes, quando não vejo algum irmão que passa desse aí na igreja, não vejo ele na igreja, eu já pergunto: olha, ô Zé, onde é que está aquele irmão? Ô Lucas, ô Joabe, eu não vi mais aquele irmão, não vi mais aquele casal, já faz mais de 15 dias. A gente tem uma preocupação com os irmãos, com a igreja, com o rebanho. A gente atenta para a vida das pessoas para ver se tem algum problema, alguma necessidade, para a gente dobrar o joelho, interceder, ou mandar uma comitiva lá, fazer uma visita, checar a situação da família, ver o que está acontecendo. Ou mesmo o pastor podendo ir, o pastor vai também. Esse é o dever da igreja, o nosso dever, o dever do pastor, o dever da liderança. Se o pastor não pode ir, ele designa alguém para ir lá checar a situação, porque nós precisamos cuidar uns dos outros. Não é aquele cuidado para estar jogando pedra, para ver se acha algum defeito, para estar acusando. Não é esse cuidado, não. É o cuidado cristão, é um cuidado amoroso para com o nosso próximo, para com as nossas ovelhas, nossos irmãos, porque nós precisamos uns dos outros. A igreja é um corpo, cujo cabeça é Cristo, né? E nós precisamos estar bem ajustados. Muito bem, meus irmãos, o que nós lemos aqui, os irmãos conhecem este assunto de suma importância. Quando Deus fala com Moisés, dizendo: Moisés, você vai pegar esse povo que você tirou do Egito e você vai conduzir eles a Canaã, certo? E o negócio é o seguinte: eu não vou no meio deles
porque é um povo obstinado. Mas eu vou mandar um anjo para auxiliar vocês até lá, para caminhar com vocês. Porque se eu for no meio do povo, vai morrer muita gente. Povo ruim, obstinado, coração duro, rebelde. Vai morrer muita gente. Então eu não vou mandar um anjo. E um pouco mais à frente, Moisés, conversando com Deus, dialogando com Deus, Moisés disse assim: Senhor, eu preciso da tua presença. Deus disse assim: Moisés, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. E Moisés diz o seguinte: se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. Eu preciso da tua presença. Moisés era carente da presença de Deus. Ele sabia que a presença de Deus conduziria ele na liderança do povo, em direção a Canaã, com saúde, com força, com graça, com visão. E também ele descansaria na presença de Deus e com a presença de Deus. Os irmãos observam que, mesmo Deus dizendo que ia mandar um anjo, mas Moisés não se conformou, não se contentou apenas de um anjo com eles, no meio do povo. Ele não se contentou. Ele queria a presença, a Shekinah de Deus na sua vida. Shekinah é uma palavra hebraica que significa a presença ou presença. E Moisés queria que fosse. Mas o que nós lemos aqui fala da arca. A arca que Deus também mandou Moisés fazer, para que tivesse com eles, estivesse na tenda, estivesse junto com o povo. E a arca era a presença de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção quando eu leio isso aqui, essa arca ficou na casa de Obed-Edom apenas 3 meses. E foi suficiente 3 meses da arca na casa de Obed-Edom, já foi suficiente para que este homem fosse grandissimamente abençoado com a sua família. A presença da arca, a presença de Deus. Agora, uma das coisas que eu medito às vezes, é que essa arca, são 2 coisas que eu sempre estou meditando e vendo a situação de determinadas pessoas na Bíblia. Por exemplo, uma das coisas que eu analiso muito é a oferta de Abel e a oferta de Caim. 2 irmãos, os 2 ofertavam a Deus, faziam o seu sacrifício, e fazia a sua oferta a Deus. O Abel pegando o seu cordeiro, o seu melhor, o seu mais bonito, e oferecendo a Deus, sacrificando a Deus, ofertando a Deus. O Caim já era mais da lavoura, ele escolhia os frutos e trazia. Ali deu morte, ali deu um problemão. Porque Caim percebeu que Deus não estava aceitando a sua oferta. Ele não estava recebendo a oferta dele. E Deus estava recebendo a oferta de Abel, seu irmão. Alguns irmãos já me interrogaram sobre isso,
dizendo, mas pastor, é porque era o fruto da terra e Deus não queria o fruto da terra, queria um animal? Eu acho que não. No meu entendimento, não. Eu entendo que era a forma com que era ofertado, a maneira com que Abel ofertou. Coração voluntário, coração aberto, coração alegre, escolheu o melhor do seu rebanhozinho lá, o mais bonitinho, com aquele carinho para o Senhor, para Deus. Ele oferece ali no altar do sacrifício, e a fumaça sobe, sobe, sobe perante as narinas de Deus. Teve entendimento que Deus recebeu? E o Caim, não. A oferta do Abel, com toda a dedicação, com todo o amor, com toda a voluntariedade. E o seu irmão, Deus não recebeu, ficou irado e matou ali o Abel. Nesse sentido aqui da arca, antes dela chegar na casa de Obed-Edom, ela teve alguns anos na casa de um outro cidadão que está em 2 Samuel 6:3, e puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab. Alguns anos a arca esteve na casa desse cidadão. Parece-me que na casa dele não aconteceu nada. A arca estava ali, que simbolizava a presença de Deus. Não aconteceu nada na casa desse cidadão. Porque algum tempo a arca ali, eles acostumados, talvez a arca lá em cima de um altar, de um lugar até de destaque, mas estavam tão acostumados, passava na frente da arca, não dava bola, não reverenciava, apenas tinha ali porque era a arca de Deus, era a arca do Senhor. Mas a reverência deste homem e da sua família para com a arca, a presença de Deus, não era aquilo tudo. Não existia uma forma voluntária de amar a presença de Deus, de desejar a presença de Deus e de se prostrar diante dela, reverenciando a arca que era a presença do Senhor. Muito tempo ela fica ali. E um belo dia Davi resolve tirar a arca da casa de Abinadab e levar a Jerusalém. Aí prepararam um carro de boi, colocaram a arca em cima e foram levando. E lá pelas tantas, talvez numa encruzilhada, em uma estrada desastrosa, no carro de boi, o carro ele deu uma pendida, ele deu uma chacoalhada, e ali os dois irmãos, Uzá, e se não estou equivocado, Aiô. O Aiô ia à frente e Uzá talvez ia atrás ou um pouquinho do lado, e quando a arca de Deus no carro, ela pende, Uzá lança a mão para segurar, pensando que a arca ia cair do carro, ia tombar. E quando ele lança a mão na arca, a Bíblia diz que Deus fulminou ele ali, Deus matou. Deus abriu ruptura em Uzá. Suas vísceras, com certeza ficaram expostas. Uzá foi rachado pela presença de Deus.
E aí Davi percebe que alguma coisa estava errada. Davi se entristeceu, Davi ficou preocupadíssimo. Ali, eu estou resumindo um pouco, porque era 25, era 8h25, mas já está chegando a hora de parar, eu nem comecei ainda. Mas aí eu quero ser prudente, vou encerrar às 9. Davi triste pelo acontecimento, também os sacerdotes, os levitas, que iam com instrumentos, a grande orquestra, o coral, e Davi ficou com muito medo, irmão. Ficou pensando, como? Desse jeito que eu vou levar, que eu vou trazer a arca minha, vou levar a arca para Jerusalém. Vou levar a presença de Deus com todo esse acontecimento. Eles temeram. Mas ele estava no deserto em direção a Jerusalém. E por ali existia um morador chamado Obed-edom, que morava nas margens da rua ou da estrada, da trajetória que levava a Jerusalém. E ali chega Davi, sai a mulher dele, aí ela chama o seu marido, ele vem. E esse homem, meus irmãos, que a arca fica na casa dele, Obed-edom, ele parece-me que é da linhagem de Saul, ou melhor, da linhagem de Golias, mas ele era um servo, ele era um escravo, e Davi conversa com ele, e bondosamente Obed aceita ficar a arca na sua taperinha, na sua casinha, às margens da estrada que levava a Jerusalém. E ali a arca ficou por 3 meses. Davi foi a Jerusalém com a sua turma, e 3 meses se passaram. Com certeza Davi disse a Obed, olha, nós vamos a Jerusalém, e no momento certo eu venho buscar a arca de Deus para levar a Jerusalém. Passou-se 3 meses. A arca, como já disse, simboliza a presença de Deus. E ela na casa de Odebe. Não precisou mais do que 3 meses, a presença de Deus ali, para restaurar a vida física de Obed-edom, da sua esposa, talvez doente, raquítica, pobre, lá no deserto. E ali houve uma restauração física, emocional. Provavelmente esta mulher era estéril e ela começa a gerar filhos. E este homem foi grandemente abençoado. Ele aceitou, recebe a arca, coloca ela com certeza em cima de uma mesa, ou em cima de uma estante, em um lugar de destaque. Mas Odebe, consigo ali temendo a Deus, aqui está a arca, aqui está a presença de Deus. Com certeza Obed, ele se levantava de manhã ansioso, corria lá na frente da arca, se prostrava, reverenciava a arca de Deus, a presença de Deus, ali. De repente ia trabalhar, saía, voltava, ele novamente ia diante da arca, prostrava, reverenciava, juntamente com a sua família. O seu coração estava desejoso de um Shekinah, da presença de Deus, de uma restauração. Por isso, meus irmãos, Jesus, ele diz uma palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no contexto ali das bem-aventuranças, dizendo:
Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Obed, esse nome às vezes eu confundo, tem que estar lendo de vez em quando para não. É o com B, Obed, não é o Dede, não, é Obed. Obed, fome e sede de justiça. Ele estava sempre diante da arca, dizendo: aqui está a arca de Deus na minha casa, aqui está a presença de Deus na minha casa. Oração voluntário ali prostrado, adorando, agradecendo a Deus, honrando a arca, cuidando da arca, com zelo pela arca, que não tinha nada a ver com ele, ou ela ficar na casa dele. Apenas ficou na casa dele porque Davi ficou com medo, vendo a morte de Uzá, Deus se irando, Davi fica com medo. Por isso que ela agora fica na casa, podemos dizer que de um homem estranho. Tinha um grupo eletizado, especializado, que podia lidar com a arca. Não era qualquer pessoa. Mas ela fica ali porque Davi ficou com medo, vendo Deus, conforme diz o texto, abrir ruptura no corpo, no físico de Uzá. Então, meus irmãos, todo esse tempo, curto tempo, foi suficiente para que este homem, Obed-edom, fosse grandissimamente abençoado. Olha a diferença. Na casa do outro cidadão lá, ela ficou tantos anos e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E na casa de Obed-edom acontece um avivamento, uma restauração, um enriquecimento, filhos abençoados. A Bíblia diz que ele abençoou a casa de Obed-edom pelos 3 meses que a arca fica ali. Meus irmãos, o sábio Salomão, ele diz uma coisa, o seguinte, que é a bênção de Deus é que enriquece o ser humano e ela não acrescenta dores. A bênção de Deus, ela traz a sua presença na vida do homem e da mulher e não acrescenta dores. A presença de Deus nos enriquece, nos enobrece, nos enche de fé, de esperança, de credibilidade, de crença espiritual e de temor de Deus, e o nosso coração ele passa a ferver pela presença e pela bênção de Deus. Isso nos condiciona cada dia mais a ter desejo ou nos enviar ao altar, à igreja, à casa de Deus, à presença de Deus, fazendo como Daniel, que tinha a sua morada de frente para Jerusalém, e que 3 vezes ao dia ele se colocava diante da cidade prostrado e adorava a Deus, honrava o Senhor, servia a Deus, clamava, intercedia 3 vezes ao dia. A presença de Deus. E Moisés disse assim: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for conosco, não for comigo. Deus disse: não, Moisés, pode deixar, a minha presença vai contigo para te fazer descansar. Aleluia. A presença de Deus, meus irmãos, ela é importantíssima na nossa vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Olha, o crente ele pode estar triste, angustiado, aflito,
recebendo ataques de Satanás, setas malignas, tribulações, mas ele teme a Deus, ela teme a Deus, e esse temor o levará à presença da arca, a presença de Deus. E essa presença de Deus, na maior angústia que o ser humano possa estar, uma gotinha só da presença do Espírito Santo tira toda angústia e faz no cidadão ou na cidadã bonança, alegria abundante, vitórias abundantes, esperança abundante, fé abundante, aleluia. E também traz o fortalecimento para ele dizer, como o filho pródigo lá na terra estranha, se alimentando das bolotas dos porcos, que os porcos se alimentavam, dá aquela força como ele teve, se colocando de pé, dizendo assim, ó, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quantos jornaleiros lá, tendo abundância de pão, e eu aqui nesta miséria. A presença de Deus, meus irmãos, ela é importante para a nossa vida, ela é o combustível do crente, ela é o discernimento, ela é a visão, ela é o livramento, ela é a proteção, ela é o descanso. Bendito seja o nome do Senhor. E nós não podemos ficar sem ela, porque nós precisamos da presença de Deus constante na nossa vida, desse Shekinah de Deus, para que nós possamos estar firmes, alegres, encorajados, tendo a paciência de Jó, não se atribulando com qualquer coisa desta vida, mas firmados em Cristo, na viva esperança da glória, que se hoje estou triste, mas amanhã estou alegre, se hoje eu estou passando pelo vento, mas amanhã este vento vai se acalmar, pela presença de Deus, e se fará bonança na minha vida. Se hoje o negócio não deu certo, mas o mês que vem ele vai dar. Se esse ano não conseguir comprar um carro novo, mas o ano que vem eu vou comprar em nome de Jesus. Se não dá para mim vestir melhor, mas daqui a pouco vai dar. E a presença de Deus, ela vai te conduzindo, ela vai te levando, e você vai caminhando, você vai servindo a Deus, você vai fazendo o que Deus te mandou, até o dia perfeito, o dia da eternidade. E nesse dia glorioso, a presença de Deus, em uma obra poderosa do Espírito Santo, por uma ordem de Deus e pelo toque da trombeta, transformará o nosso corpo abatido e nos tirará daqui para o novo céu que nos espera, para as bodas do Cordeiro, para o tribunal de Cristo, para estar com Ele ali por alguns anos. Aleluia! Meus irmãos, e aí, depois de 3 meses, Davi prepara uma comitiva, e ele volta de Jerusalém, até a casa de Obed-edom, e pega a arca, e ele leva para Jerusalém, a comitiva, os obreiros, os sacerdotes, a congregação de Israel, os músicos, os levitas, e leva a arca para Jerusalém. E Davi entra em Jerusalém, coração alegre, na frente da arca, ou com a arca, dançando, saltando e se alegrando na presença de Deus. Outra coisa que não dá tempo, mas este homem, Obed-edom, ele tornou-se não simplesmente um guardador da arca, mas tornou-se um guardador de um grande tesouro de Deus, que ali tinha ouro,
certo? Tornou praticamente um tesoureiro. E o que tinha naquela arca era de muito valor. Eu li um certo dia, alguém comenta que o valor em dinheiro dessa arca chegaria, parece que 3 milhões ou bilhões, pelos valores que ela tinha. Isso eu ouvi uma leitura que um pregador, eu não pesquisei esse negócio a fundo, mas eu vi alguém comentando, fazendo estas avaliações. Olha como Deus exalta este homem pobre, simples, sem nome. Por quê? A arca, a presença de Deus esteve na casa dele, somente por 3 meses. Aleluia. Meus irmãos, aquele homem chegou para Jesus. Ele apresentou a sua necessidade a Jesus. Mas ele disse: Senhor, eu sou servo, eu sou mandado. Eu estou com uma grande necessidade em casa, mas não precisa nem tu ir lá, Jesus. Não precisa nem você ir na minha casa. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha a fé deste homem. Ele sabia que uma só palavra, uma só ordem do Filho de Deus, da presença de Jesus, em ordem, haveria na sua casa bonança, alegria. Eles sairiam do desespero e entrariam em uma dimensão diferente, de alegria, de contentamento, de vitória, somente através de uma palavra que Jesus ia ordenar a ele ali. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter desejo de buscar a presença de Deus, de ter a presença de Deus. Porque a presença de Deus para nós é tudo. Ela é tudo na nossa vida. Aleluia. Oxalá que o Espírito da glória, o Espírito de Deus, ele acende este ardor no nosso coração, para que voltamos a ter fome e sede de justiça, para sermos fartos na presença de Deus. Aí esse desejo vai nos levar mais à presença do Senhor, para buscar a Deus, para honrar ao Senhor com todas as nossas forças. Isso está também no mandamento de Deus. Para amar a Deus, honrar ao Senhor com toda a sua alma, com todas as suas forças, com tudo aquilo que você tem, honrar e amar a Deus. E venhamos a ter o cuidado e pedir a misericórdia de Deus para que nós não viramos apenas religiosos, de apenas estar na igreja uma vez por semana, 2 vezes por mês, tipo um ritual. Não, eu vou lá hoje porque hoje o Kadosh vai cantar bonito, a orquestra também, depois durante a semana não vou mais. Ou alguém diz: não, eu só vou no culto de ceia, já está bom. Aí, irmão, se vê a escassez da presença de Deus, a pobreza espiritual. Aí foge aquilo que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, como foi acrescentada na casa de Obed-edom. Durante 3 meses a glória de Deus, a presença de Deus, e este homem saiu do anonimato, saiu da miséria, a doença foi embora da sua casa, a esterilidade da sua mulher desapareceu, agora tornou-se uma alegre mãe de filhos, conforme diz a Bíblia. É isso que Deus faz, conforme também diz o salmista. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê graça, meus irmãos. Que Deus nos dê graça, para que possamos ser como Obed-edom, de reverenciar a arca, de manhã, à tarde, à noite, pela madrugada,
3, 4, 5 vezes ao dia. Não importava a hora, ele ia diante da arca e reverenciava. Aqui está a presença de Deus, aqui tem um valor incalculável. Nessa arca tem ouro, tem prata, nessa arca tem de tudo. Ela tem o Shekinah, ela tem a presença. Deus está aqui. Ele honrou a arca, ele adorou a arca, porque ele sabia que a presença de Deus estava ali. Ele temeu a arca e com zelo ele disse a Davi: não pode ficar, a minha casa é pobre, é simples, mas a arca pode ficar aqui, que eu vou cuidar dela o tempo todo. E ele foi enriquecido. Ficamos de pé, meus irmãos, são 9h05, já desejo encerrar este meu pensamento. A presença de Deus é que nos enriquece e não acrescenta dores. Eles foram pescar, eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. De manhã Jesus aparece na praia, se manifesta ali, fala com eles, eles disseram que não tinha pego nada. Jesus disse: lança a rede para o lado direito do barco. Eles lançam a rede e ela vem cheia de 153 grandes peixes. Uma só palavra: a presença do Filho de Deus lá no mar encheu a rede, houve bonança, uma ordem, a presença do Filho unigênito do Pai. Por isso, meus irmãos, nós precisamos orar e confiar. Não queremos dizer que nós vamos também agora espiritualizar tudo. Não, não é assim. Nós temos o conhecimento bíblico, teológico. Mas o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ontem à noite, foi muito rápido, não teve tempo da gente explanar praticamente nada. Eu li o texto de que Paulo falou, sobre o fundamento de Deus. Cada um saiba como edificar neste fundamento, o qual é Jesus Cristo. E que quem fazer tem que fazer bem feito, porque vai chegar lá, o feno e a palha vai ser queimado. O cidadão vai ser salvo por um fio. Aí fora tem uma expressão que diz assim: choveu no molhado, deu um tiro no pé, trabalhou a vida inteira, se arrebentou a vida inteira, só foi salvo por um fio. Onde é que está o galardão? Ainda sendo salvo por um fio, já é ainda uma grande coisa, porque não cai no inferno. Mas, meus irmãos, Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele quer pagar os seus trabalhadores. E Ele vai nos galardoar, é bíblico. Ele quer galardoar você, a mim, a todos nós. Ele quer nos galardoar. E nós precisamos fazer a obra, as coisas de Deus, com amor, bem feito, na direção do Espírito, na unção. Não fazer com contenda, nem com briga, nem com confusão, mas fazer na direção, fazer na unção, para que quando chegar lá o fogo no tribunal de Cristo, Ele vai declarar a obra de cada um. Vai passar pelo fogo e o feno e a palha vai queimar. Só vai aparecer a obra perfeita em Deus, né? Tem tanta coisa aí que é aparecido. Eu não sei, mas eu acho que eu já contei um dia aqui, que um irmão relojoeiro me convidou para ir à ilhota. Disse: pastor Cício, vamos lá, eu quero comprar umas gramas de ouro. Aí eu fui com ele lá na ilhota, entramos lá dentro de um pasto, lá estava o pessoal lá tirando o ouro. Aí o cidadão disse: mas vamos lá em casa eu tenho umas gramas de ouro lá, prontinha já. Aí fomos na casa do cidadão, ele tinha vários vidrinhos brancos, na prateleira, com ouro em areia, granuladinho assim, tipo areia, amarelinho. Eu olhei para aquele ouro, o irmão Daniel comprou 30 gramas de ouro. Achei lindo, mas esse é ouro puro, irmão Daniel, brilha e tal, está lindo, né? O Daniel disse: não, vamos passar lá em Blumenau e vamos levar lá no Ourives, né? É Ourives? Aqueles que faz a prova. O cidadão joga aquele pozinho de ouro, aquela areinha de ouro,
30 gramas dentro de uma forminha, ele coloca um líquido ali dentro, e aquela areia virou uma pedra de ouro, uma barra desse tamanho assim. Aí ele pegou, jogou ela na balança, lá é comprado por grama, jogou a pedra, a barra de ouro na balança, fomos olhar, na purificação, aquele ouro que parecia ser puro, na purificação ele quebrou 3 gramas. Irmão Daniel levou para a relojoaria dele, para fazer joia, apenas 27 gramas de ouro em barra. E assim tem tanta coisa por aí afora, né, irmãos? Que parece ser ouro, parece ser bonito. Mas o fogo também vai declarar no tribunal de Cristo qual é a obra de cada um. Paulo diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para sermos julgados por meio do corpo, tudo que tivermos feito nesta vida, bem ou mal. O fogo vai declarar a minha obra, a obra do Zé, a obra do Lucas, a obra de todos os senhores aqui, ó. O fogo no tribunal, ela vai declarar. Irmãos, e se for salvo por um fio, for tudo queimado, feno e palha, vai ficar ruim. Porque Deus, Ele não quer que seja feno e palha, Ele quer que você faça a obra dele aqui, perfeita em Deus, na unção, no amor, na graça, no Espírito, porque Ele quer te galardoar lá. A parábola dos servos, dos talentos, fala que quando Ele voltar, Ele vai chamar para prestação de conta, e Ele vai pagar. Isaías 40 também diz, que quando o Senhor voltar, Ele virá com o galardão diante da sua face, e nas suas mãos Ele trará o salário aos seus trabalhadores. Palavras do Velho Testamento, da Velha Aliança, profética de Isaías. E esse salário vai se cumprir no tribunal de Cristo, mas o fogo ali, ele vai declarar a minha obra e a tua obra, mas se ela foi feita no Shekinah de Deus, na presença de Deus, na glória de Deus, no Espírito de Deus, no amor de Deus, já teremos a prova da bênção aqui na terra, da prosperidade aqui, porque Jesus também prometeu, e quando chegar ali, seremos galardoados. Eu quero orar neste momento. Alguém precisa de oração? Vem à frente. São 9h10, eu já vou orar. Venha correndo à frente, quem quer oração. Alguma necessidade, alguma doença, alguma enfermidade, algum problema na família, ou falta de alguma coisa no teu lar. Vamos orar, mas venha crendo, venha confiando. Deus não mudou. Quem mudou foi nós. Eu espero que o nosso coração e a nossa vida não seja como o coração, a vida e a família de Abinadab, onde a arca ficou tantos anos e não aconteceu nada. Eu não quero, e Jesus também não quer que você viva na casa dele, aqui na arca de Deus, 20, 30 anos e nunca aconteça nada na sua vida. Deus não quer isso, irmãos. Ele quer fazer diferente. Paulo disse que após o novo nascimento, nós vivemos em novidade de vida. O que é novidade de vida? É tendo constantemente coisas novas do céu na nossa vida, coisas do Espírito, da presença de Deus, da glória de Deus, do Shekinah de Deus. Pede oração por e unção com óleo. Também pede oração pela amiga que está doente, irmã Eunice. Vamos orar por todos neste momento, vamos confiar. Levante a mão aqui para a frente do altar, vamos abençoar estes irmãos, incluindo o nome destas pessoas que eu mencionei aqui, também da Pérola e também dos nossos irmãos que continuam enfermos, mas estamos orando para a recuperação deles. Irmão Renato, irmão Bento, a irmã Rutinha e os demais, né? Se alguém precisar unção, os obreiros estão descendo ali para ungir e para abençoar também a sua vida com a imposição de mão. Amado Deus e Pai que está no céu, no nome santo de Jesus, eu oro neste momento, Senhor,
pedindo a tua bênção sobre a vida do teu povo, dos teus filhos, os irmãos que vieram à frente do altar. Eu peço a tua bênção sobre a vida deles, Senhor, a tua graça, o teu poder e a tua unção sobre estas vidas, Senhor. Os nomes também mencionados aqui, também a irmã Pérola que vai passar pela cirurgia do coração amanhã. Senhor, entra com milagre na vida dela, dá inspiração aos médicos, inspira a mão do médico e os aparelhos cirúrgicos que vão cortar, que vão penetrar a carne desta menina. Entra com providência, que a luz do teu Espírito possa dar inspiração ali na mesa cirúrgica, Senhor, na mesa de cirurgia. Também irmão Bento, irmão Renato, irmã Rutinha, todos enfermos, todos doentes, entra com providência, opera o milagre. Ó Deus, dá-nos graça para que sejamos homens e mulheres como Obed-edom, com a arca na sua casa, com reverência à arca, com adoração e anseio pela tua presença, como Davi teve, meu Deus. Opera o milagre. Também a irmã Nívia, que está enferma em casa, Senhor, opera na vida da tua serva. Teu sangue tem poder para garantir-nos a vitória no dia a dia. Prospera o teu povo, quebra os laços, quebra as barreiras, opera milagres e maravilhas. Senhor Jesus, entra com providência. Eu creio no milagre do teu povo, Pai. Eterno Deus, as setas malignas, os levantes diabólicos sejam destruídos pelo poder do teu sangue, das tuas mãos, da tua palavra, Senhor, e que haja o Shekinah na vida do teu povo, e que a bênção seja completa na vida da tua igreja. Pai, a nossa oração, confiando na grandeza do teu poder, é o que eu te peço neste momento, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém, Jesus, amém.